Ela achava que terminar comigo no restaurante mais caro de São Paulo seria um sucesso viral que lançaria sua carreira de influenciadora. Ela preparou as câmaras, convidou os espectadores e ensaiou o discurso. Mas ela não levou em conta uma coisa: a minha reação não se encaixaria no seu roteiro. Em vez de lágrimas e súplicas, dei-lhe o que destruiu tudo: total indiferença. E isso foi apenas o começo da guerra que ela mesma iniciou. Naquela sexta-feira, o ar-condicionado do meu carro antigo mal dava conta do calor de 30 graus em São Paulo, mas o frio na espinha que eu senti ao entrar no restaurante não tinha nada a ver com a temperatura. Aquele lugar no bairro dos Jardins não era o meu mundo. Era um daqueles restaurantes onde um prato de massa custa o que eu ganho em 2 dias de trabalho pesado instalando sistemas de refrigeração. O valet olhou para minha caminhonete suja de poeira da obra com desprezo, mas eu entreguei a chave e entrei. Eu só estava ali porque a Juliana insistiu. Disse que precisávamos nos reconectar, que o nosso relacionamento de 3 anos merecia uma noite especial. Assim que me sentei, percebi que algo estava errado. A Juliana não estava sorrindo para mim, ela estava sorrindo para o ambiente, para a iluminação, para algo que não estava na nossa mesa. Ela usava um vestido novo, preto e justo, e maquiagem profissional, algo muito diferente do visual relaxado que ela costumava ter quando comíamos pizza no meu sofá. Parecia que ela estava pronta para uma sessão de fotos, não para um jantar com o namorado que chegava cansado do trabalho. Pedi uma cerveja, mas ela insistiu em pedir um vinho caro, um rótulo que o garçom pronunciou com um sotaque francês exagerado. Foi nesse momento, enquanto o garçom servia as taças de cristal, que eu as vi. 2 mesas atrás de mim, em um ângulo perfeito para capturar o rosto da Juliana e as minhas costas, estavam a Marcela e a Fernanda, as melhores amigas dela do trabalho. Elas não estavam comendo. Elas tinham os celulares apoiados em taças de água, com as lentes apontadas diretamente para nós. E o pior não era isso. Eu conhecia aquela luz vermelha piscando na tela. Elas não estavam apenas gravando. Elas estavam transmitindo ao vivo. O meu estômago embrulhou. Aquilo não era um jantar romântico. Aquilo era um cenário. E eu era o ator coadjuvante em uma peça que eu não sabia que estava sendo encenada. A Juliana começou a falar, mas a voz dela soava estranha, mecânica. Ela falava alto, projetando a voz como se quisesse garantir que o microfone dos celulares na outra mesa captasse cada palavra. Ela começou um monólogo sobre ambição, sobre como ela estava evoluindo e precisava de alguém que acompanhasse o ritmo dela. Ela falou sobre o futuro, sobre metas, sobre viagens internacionais e sobre como a vida dela estava prestes a mudar. O discurso era tão ensaiado que eu podia jurar que ela tinha praticado aquilo na frente do espelho por horas. Ela disse que eu era um cara legal, um homem trabalhador, mas que eu era simples demais. Que eu estava satisfeito com pouco, com a minha caminhonete velha e os meus churrascos de domingo, enquanto ela merecia o mundo. Eu olhei para ela e, pela primeira vez em 3 anos, eu não vi a mulher que eu amava. Vi uma estranha sedenta por atenção, disposta a me humilhar publicamente para ganhar seguidores e validação de estranhos na internet. Ela esperava que eu chorasse. O roteiro dela exigia drama. Ela queria que eu implorasse, que eu fizesse uma cena, que eu gritasse para que ela pudesse posar de vítima forte e decidida. Ela queria um vídeo viral de um homem de coração partido sendo deixado para trás por uma mulher empoderada. O silêncio na mesa durou 5 segundos, mas pareceu uma eternidade. Eu vi a expectativa nos olhos dela. Ela estava pronta para a minha explosão. Mas eu não explodi. Eu senti uma calma fria tomar conta de mim, uma clareza absoluta. Coloquei o guardanapo de pano sobre a mesa, lentamente. Olhei nos olhos dela, depois olhei diretamente para a lente do celular da Marcela na mesa ao lado, e depois voltei a olhar para Juliana. Eu disse apenas 3 palavras. Boa sorte, Juliana. Nada mais. Não perguntei por quê, não pedi desculpas. Não argumentei. Apenas desejei boa sorte. O rosto dela caiu. O sorriso de Instagram vacilou. Aquilo não estava no script. Levantei-me da cadeira sem fazer barulho. Tirei a carteira do bolso, peguei 2 notas de R$ 100,
o suficiente para pagar a minha parte e deixar uma gorjeta generosa para o garçom que não tinha culpa de nada, e coloquei o dinheiro em cima do prato intocado. Virei as costas e comecei a caminhar em direção à saída. O restaurante inteiro parecia ter parado. Eu senti os olhares das pessoas nas outras mesas, mas não parei. Eu não olhei para trás. Eu não olhei para as amigas dela. Eu simplesmente caminhei. Quando cheguei à porta de vidro pesado, ouvi a voz dela falhar. Ela gritou meu nome, mas não com a autoridade de antes. Era um grito de pânico. O show dela estava desmoronando porque o vilão decidiu sair de cena antes do ato final. Entreguei o ticket ao valet e fiquei esperando a minha caminhonete. O ar da noite estava mais fresco agora, ou talvez fosse apenas o peso de 3 anos de mentiras saindo dos meus ombros. Mas a Juliana não ia deixar barato. Ouvi o som de saltos batendo rápido na calçada. Ela saiu correndo do restaurante, com a Marcela e a Fernanda logo atrás, ainda segurando os celulares como se fossem armas. Ela parou na minha frente, ofegante, com os olhos arregalados. As lágrimas agora pareciam reais, mas não eram de tristeza, eram de frustração. Ela perguntou se eu ia simplesmente ir embora assim, sem lutar por nós. Ela estava desesperada por uma reação, qualquer reação que pudesse ser editada depois. Eu abri a porta da caminhonete e olhei para ela com uma indiferença que eu nem sabia que possuía. Eu disse que não havia nada pelo que lutar, porque o que nós tínhamos, aparentemente, era apenas conteúdo para o feed dela. E eu me recusava a ser conteúdo. Entrei no carro e travei a porta. Pelo vidro, vi a Juliana gritando algo que eu não conseguia ouvir, gesticulando para as amigas continuarem gravando. Mas a energia tinha mudado. As pessoas na fila do valet estavam olhando para ela com julgamento, não com admiração. Eu dei a partida no motor, aquele som alto e confiável do diesel, e saí devagar. Enquanto eu me afastava, olhei pelo retrovisor. Ela estava parada no meio da calçada, pequena e ridícula com aquele vestido de gala, discutindo com as amigas. Eu achei que tinha acabado ali. Achei que tinha vencido ao não jogar o jogo dela. Mas enquanto eu dirigia pelas ruas iluminadas de São Paulo, o meu celular vibrou no banco do passageiro. Uma notificação, depois outra, e mais outra. Em questão de segundos, a tela estava cheia. Eu não sabia ainda, mas a guerra tinha acabado de começar. Cheguei em casa com o celular vibrando no banco do passageiro como se fosse uma bomba relógio prestes a explodir. Não olhei para a tela até estar seguro dentro do meu apartamento, com a porta trancada e uma cerveja gelada na mão. Quando finalmente tive coragem de encarar o aparelho, vi o estrago: 34 chamadas perdidas e dezenas de mensagens de texto. Eram todas dela. A Juliana não estava triste pelo fim do relacionamento de 3 anos, ela estava em pânico pela perda do controle da narrativa. Eu não tinha dado a ela o material dramático que ela precisava para o vídeo de vitimização, então ela decidiu fabricar o drama sozinha. Bloqueei o número dela, desliguei o aparelho e tentei dormir, mas a sensação de que algo muito pior estava por vir me manteve acordado. O ataque começou na manhã seguinte. Ao ligar o celular, fui bombardeado por notificações de redes sociais. Meus amigos me enviaram prints de postagens que a Juliana tinha feito durante a madrugada. A história que ela contava online era uma distorção grotesca da realidade. Segundo ela, meu silêncio no restaurante não foi um ato de dignidade, mas sim uma forma calculada de punição silenciosa, um suposto traço de personalidade narcisista e abusiva. Ela pegou os 3 segundos em que eu a encarei antes de sair e os transformou em uma ameaça velada. O vídeo editado, com música triste e filtros preto e branco, cortava a parte em que ela terminava comigo e focava apenas na minha saída fria, pintando-me como um monstro insensível que abandonou uma mulher vulnerável em público. A estratégia dela era clara: se eu não reagisse, ela continuaria escalando as mentiras até que eu fosse obrigado a me defender, gerando o engajamento que ela tanto desejava. Mas eu mantive minha posição. Não comentei, não postei indiretas, não entrei no jogo. Isso a deixou furiosa. Como o ataque virtual não funcionou, ela partiu para o assédio presencial. Na terça-feira de manhã, parei na padaria que frequentava há 5 anos para tomar meu café antes do trabalho.
Assim que entrei, vi a Juliana sentada em uma mesa estratégica, com o notebook aberto e o celular posicionado verticalmente, apoiado em um copo de suco. Ela fingiu surpresa ao me ver, mas seus olhos correram imediatamente para a câmera, verificando se o enquadramento estava correto. Ela queria que eu gritasse, que eu a confrontasse ali mesmo, na frente dos clientes e funcionários, para ter a prova definitiva da minha suposta agressividade. Peguei meu café no balcão, paguei e saí sem olhar na direção dela. Pelo reflexo da vitrine, vi a frustração estampada no rosto dela enquanto ela digitava furiosamente no celular. 2 dias depois, a coincidência forçada aconteceu novamente, desta vez no supermercado. Eu estava no corredor de produtos de limpeza quando ela surgiu no final da gôndola, segurando uma cesta vazia. Ela me seguiu por 3 corredores diferentes, sempre mantendo uma distância segura, mas visível o suficiente para me provocar. Era uma perseguição silenciosa, uma tentativa desesperada de quebrar minha compostura. Senti meu sangue ferver, a vontade de perguntar o que diabos ela estava fazendo, mas lembrei do rosto dela no restaurante, daquela sede de aprovação virtual, e engoli a raiva. Saí do mercado deixando as compras para trás, recusando-me a participar daquele teatro absurdo. A situação atingiu o limite na sexta-feira. Eu estava supervisionando a instalação de um sistema de refrigeração em um prédio comercial na Avenida Paulista. O chefe da segurança me chamou pelo rádio, dizendo que havia uma mulher na portaria insistindo em subir para falar comigo, alegando ser uma emergência familiar. Quando olhei pelas câmeras de monitoramento da guarita, vi a Juliana discutindo com os guardas, com a amiga Marcela ao lado, filmando tudo de um ângulo discreto. Elas estavam tentando criar uma cena onde eu a proibia de me ver, mais um capítulo para a novela do ex-namorado controlador. O segurança, um homem sério que não tinha paciência para influenciadores, ameaçou chamar a polícia por perturbação. Elas foram embora, mas não antes de a Juliana fazer um gesto obsceno para a câmera de segurança, sabendo que eu estaria assistindo. Aquilo foi a gota d'água. Eu precisava de um refúgio, um lugar onde as câmeras de celular e a superficialidade dos jardins não entrassem. Fui para o Galpão, um bar antigo na Zona Norte, longe do circuito gourmet que a Juliana frequentava. Era um lugar com mesas de madeira gastas, música rock ao vivo e cerveja barata. Sentei-me no balcão, pedindo uma bebida e tentando apagar a imagem da minha ex-namorada transformada em uma perseguidora digital. O bar estava cheio, mas ninguém ali parecia se importar com aparências ou status. Foi então que a mulher sentada ao meu lado puxou o assunto. Ela se chamava Helena. Era professora de escola pública, tinha um sorriso cansado mas genuíno e mãos sujas de giz. A conversa fluiu de maneira fácil, sem esforço. Falamos sobre a dificuldade de estacionar em São Paulo, sobre a música da banda cover que tocava no palco improvisado e sobre como a cerveja estava gelada no ponto certo. Não havia perguntas sobre cargos, salários ou seguidores. Pela primeira vez em semanas, senti meus ombros relaxarem. Mas o mundo é pequeno, e a internet o tornou minúsculo. Em certo momento, Helena hesitou, olhou para mim com uma expressão curiosa e admitiu que meu rosto lhe parecia familiar. Meu coração parou por um segundo. Pensei em levantar e ir embora, crente de que ela tinha visto o vídeo da Juliana e que o julgamento viria a seguir. Mas Helena não me olhou com desprezo. Ela disse que uma aluna tinha mostrado o vídeo viral no intervalo, rindo do cara frio que deixou a blogueira falando sozinha. Helena, no entanto, teve uma interpretação diferente. Ela me disse que, ao assistir, não viu um homem abusivo, mas sim alguém exausto, alguém que preservou a própria paz diante de um espetáculo ridículo. Ela disse que reconhecia a diferença entre controle e dignidade, porque lidava com comportamento humano todos os dias na sala de aula. Ouvir aquilo de uma estranha foi como tirar um peso de 100 quilos das costas. A Juliana podia enganar milhares de seguidores com edições tendenciosas e legendas emocionantes, mas as pessoas reais, aquelas que viviam no mundo real e não através de telas, conseguiam ver a verdade. Helena sorriu e mudou de assunto, voltando a falar sobre a banda, deixando claro que aquele tópico estava encerrado. Naquele momento, percebi que a batalha da Juliana não era contra mim, mas contra a realidade, e a realidade estava prestes a cobrar o preço.
Enquanto eu ria de uma piada da Helena, meu celular vibrou no bolso novamente. Não precisei olhar para saber que a Juliana tinha acabado de postar mais uma mentira, mas pela primeira vez, aquilo não importava nem um pouco. Eu tinha uma aliada, e a verdade estava prestes a virar o jogo de uma forma que nenhum filtro de Instagram conseguiria disfarçar. A terceira semana após o rompimento trouxe a revelação final sobre as verdadeiras intenções da Juliana. Ela não estava apenas tentando ganhar seguidores, ela estava lançando um produto. Na segunda-feira de manhã, meu feed foi inundado pelo anúncio oficial da Mentoria Renascer, um curso online onde ela ensinaria mulheres a se libertarem de relacionamentos estagnados e recuperarem a autoestima. O preço de lançamento era de R$ 497, e a campanha de marketing era inteiramente baseada na nossa história. Eu era o estudo de caso, o exemplo do homem medíocre que prendia uma mulher brilhante. A audácia daquilo me deixou paralisado. Ela tinha monetizado o fim de 3 anos de convivência. Cada lágrima no vídeo do restaurante, cada postagem vitimista, tudo fazia parte de um funil de vendas meticulosamente planejado para lucrar com a empatia de estranhos. Foi nesse momento de descrença absoluta que meu telefone tocou. Era o Ricardo, um amigo de infância que trabalhava com publicidade digital. Ele não me ligava há meses, mas sua insistência indicava urgência. Quando atendi, ele não perdeu tempo com cumprimentos. Ele disse que precisava me encontrar imediatamente porque tinha recebido algo que mudaria tudo. Encontramo-nos no meu apartamento 30 minutos depois. O Ricardo abriu o notebook na mesa da cozinha com uma expressão grave. Ele explicou que participava de um grupo de networking para profissionais de marketing e que alguém, indignado com a falta de ética da estratégia da Juliana, havia vazado material interno da campanha dela. O que vi na tela do computador fez meu estômago revirar mais do que qualquer traição amorosa. Não eram apenas prints de conversas, era um cronograma completo, um arquivo de planejamento estratégico datado de 2 meses atrás. Estava tudo lá, organizado por semanas e metas de engajamento. A fase 1 era intitulada A Ruptura Pública, com subitens detalhando a escolha do restaurante pelo seu prestígio visual e a necessidade de gravar a reação do parceiro para gerar indignação. Havia até um roteiro de possíveis reações minhas e como ela deveria responder a cada uma delas para maximizar o drama. Se eu gritasse, ela seria a vítima amedrontada; se eu chorasse, ela seria a mulher forte consolando o ex-fraco. O meu silêncio e saída calma eram a única variável que ela não tinha previsto, classificada no documento como cenário de baixo engajamento. Mas o pior estava na fase 3, a fase atual. O documento detalhava a criação de narrativas falsas sobre controle e abuso emocional caso o engajamento orgânico não atingisse as metas estipuladas. Havia rascunhos das legendas que ela tinha postado na semana anterior, acusando-me de coisas que nunca fiz, escritas e aprovadas semanas antes de o término sequer acontecer. Ela não estava sofrendo, ela estava seguindo um script comercial. As amigas, Marcela e Fernanda, estavam listadas como apoio logístico com uma porcentagem de comissão sobre as vendas do curso. Aquilo não era um coração partido. Era uma empresa criminosa operando sob a fachada de empoderamento feminino. O Ricardo olhou para mim e perguntou o que eu queria fazer. Ele disse que poderíamos processá-la, mas que isso levaria tempo e dinheiro que eu não tinha. A justiça da internet, no entanto, era rápida e brutal. Eu respirei fundo, sentindo a raiva fria se transformar em determinação. Eu não queria vingança, eu queria verdade. Pedi ao Ricardo para compilar os prints mais incriminadores, o cronograma do término viral, as mensagens combinando os ângulos de câmera com as amigas, e principalmente, o slide que mostrava a projeção de lucro baseada na destruição da minha reputação. Não escrevi um texto longo. Não gravei um vídeo chorando. Não usei filtros. Apenas selecionei as imagens das provas irrefutáveis e escrevi uma legenda curta e direta. Escrevi que relacionamentos acabam e que isso é normal, mas que transformar a dor alheia em um lançamento de produto planejado com 2 meses de antecedência era um desvio de caráter que precisava ser exposto. Marquei a Juliana, a Marcela, a Fernanda e a agência onde ela trabalhava. Respirei fundo mais uma vez, olhando para o botão de publicar. Aquele clique não era apenas uma defesa, era o fim do teatro. Apertei o botão.
O silêncio no meu apartamento foi quebrado apenas pelo som da ventoinha do notebook do Ricardo, mas lá fora, no mundo digital, a tempestade estava prestes a mudar de direção violentamente. A caçadora estava prestes a se tornar a caça. A resposta da internet foi imediata e implacável, como um maremoto mudando subitamente de direção. Em menos de 2 horas após a minha publicação, a narrativa que a Juliana construiu meticulosamente durante semanas desmoronou como um castelo de cartas em meio a um furacão. Os mesmos seguidores que antes me chamavam de tóxico e insensível agora invadiam o perfil dela com milhares de comentários de indignação e repúdio. A hashtag que ela criou para promover o curso foi sequestrada pelos usuários e transformada em uma piada nacional, liderando os assuntos mais comentados do dia. As pessoas não estavam apenas bravas com a mentira, elas estavam furiosas por terem sido tratadas como meras estatísticas de venda em uma planilha de Excel. O documento vazado, com suas metas de engajamento baseadas na minha humilhação pública, tornou-se a prova viral de uma psicopatia corporativa que ninguém estava disposto a perdoar. A agência de publicidade onde ela trabalhava não demorou a agir para proteger a própria imagem. Antes mesmo do sol se pôr naquele dia, eles emitiram uma nota oficial no Instagram, com aquele fundo preto padrão de gerenciamento de crise, informando que a Juliana não fazia mais parte do quadro de funcionários. Eles alegaram que os valores da empresa eram incompatíveis com a conduta antiética exposta, uma forma polida de dizer que ela havia se tornado radioativa para os negócios. Os patrocinadores menores, marcas de chá detox e aplicativos de meditação que ela promovia, sumiram silenciosamente do perfil dela, cancelando contratos um após o outro. Em 48 horas, a Juliana perdeu o emprego, a reputação profissional e a principal fonte de renda. As amigas, Marcela e Fernanda, trancaram seus perfis e apagaram qualquer foto com ela, provando que a lealdade daquele grupo durava apenas enquanto havia lucro e status envolvidos. Eu assisti a tudo isso do meu sofá, sem sentir o prazer vingativo que imaginei que sentiria. Senti apenas um vazio, uma confirmação triste de que tudo o que vivemos nos últimos 3 anos tinha sido descartável para ela diante da promessa de fama. Mas a realidade física ainda precisava bater à minha porta, e isso aconteceu 3 dias depois, numa noite chuvosa e fria de quinta-feira. A campainha tocou insistentemente, quebrando o silêncio da minha casa. Quando olhei pelo olho mágico, mal a reconheci. A mulher parada no meu capacho não era a influenciadora glamourosa do restaurante, nem a executiva arrogante dos stories. Era uma versão crua, desfeita e humana da Juliana. Abri a porta, mas mantive meu corpo bloqueando a entrada, estabelecendo um limite físico claro. Ela estava encharcada, sem maquiagem, vestindo um moletom velho e com olheiras profundas que nenhum filtro digital cobriria. Ela não gritou, não me acusou e não apontou nenhuma câmera. Pela primeira vez em meses, a voz dela tremeu com uma vulnerabilidade real e dolorosa. Ela começou um monólogo desconexo, misturando pedidos de desculpas com justificativas sobre a pressão social, sobre como ela se sentiu obrigada a ter sucesso a qualquer custo, sobre como as amigas a influenciaram erradamente. Ela tentou tocar no meu braço, um gesto antigo de intimidade que costumava funcionar para me acalmar, mas eu recuei instintivamente, como se o toque dela fosse fogo. Ela implorou por uma segunda chance, com lágrimas que pareciam genuínas, mas que vinham tarde demais. Disse que poderíamos apagar tudo, que ela faria um vídeo de retratação pública, que diria ao mundo que eu era um homem bom e que ela tinha errado. Ela ainda não tinha entendido o ponto principal. Ela ainda achava que o problema era a imagem pública, e não o caráter corrompido que ela revelou ao planejar minha destruição. Eu olhei para ela e percebi que não havia ódio no meu coração, apenas uma indiferença absoluta e gelada. O amor que eu sentia tinha morrido naquela mesa de restaurante chique, e nenhuma desculpa desesperada poderia ressuscitá-lo. Sem dizer uma única palavra, comuniquei tudo o que precisava ser dito com o meu olhar. Balancei a cabeça negativamente, devagar, encerrando ali qualquer possibilidade de diálogo ou reconciliação. Ela parou de falar, engolindo o choro, entendendo finalmente que o acesso à minha vida tinha sido revogado permanentemente. Não havia roteiro para aquele momento, não havia audiência, não havia likes. Havia apenas um homem encerrando um ciclo tóxico para sempre. Fechei a porta suavemente na cara dela, girando a chave na fechadura com um clique final que ecoou pelo corredor vazio.
Do lado de fora, ouvi os passos dela se afastando devagar. Do lado de dentro, o silêncio nunca tinha sido tão reconfortante. A tempestade tinha passado, e eu estava, finalmente, seguro em minha própria casa. 5 meses se passaram desde aquela noite fatídica no restaurante, e a minha vida mudou de uma forma que eu jamais poderia ter previsto enquanto caminhava sozinho para o estacionamento naquela sexta-feira. No trabalho, o reconhecimento finalmente chegou. Fui promovido a supervisor técnico dos grandes contratos comerciais, uma posição que exigia responsabilidade, liderança e conhecimento técnico avançado. O salário aumentou consideravelmente, permitindo-me planejar a compra de um apartamento próprio, sem depender de aparências ou de validação externa. A ironia era palpável. A mesma ambição que a Juliana dizia que eu não tinha foi exatamente o que me impulsionou, mas nos meus próprios termos, construindo algo sólido e real, tijolo por tijolo, e não através de esquemas de marketing vazios da internet. A minha rotina com a Helena se estabeleceu de forma natural e leve, sem a pressão constante de documentar cada momento. Nossos finais de semana não eram pautados por locais instagramáveis ou pela luz perfeita para fotos. Nós íamos a jogos de futebol, comíamos pastel na feira de domingo e passávamos horas conversando sobre tudo e nada no sofá da sala. Descobri o que era estar em um relacionamento onde a privacidade era respeitada e onde o silêncio não era constrangedor, mas sim acolhedor. Não havia testes de lealdade, não havia armadilhas emocionais e, o mais importante, não havia uma terceira pessoa invisível segurando uma câmera e julgando nosso desempenho. Era apenas a vida real, imperfeita e maravilhosa. A Juliana, por sua vez, tornou-se um fantasma, uma lembrança distante de um capítulo ruim que eu já tinha virado. O silêncio dela foi a confirmação de que, sem a minha reação, eu não tinha utilidade para a narrativa dela. Mas o destino, com seu senso de humor peculiar, decidiu cruzar nossos caminhos uma última vez, não para reabrir feridas, mas para mostrar que elas já estavam cicatrizadas. Aconteceu num sábado à tarde, durante um festival gastronômico ao ar livre em um parque movimentado da cidade. O sol estava forte, havia música ao vivo e centenas de pessoas aproveitando o dia. Eu e a Helena estávamos na fila de um food truck de hambúrgueres artesanais, rindo de alguma bobagem que tínhamos visto. Quando a vi, a Juliana estava parada sozinha perto de uma árvore, a poucos metros de distância, segurando o celular como se fosse um escudo. Ela parecia diferente, menor. A postura altiva de executiva de sucesso tinha desaparecido, substituída por ombros caídos e uma expressão de cansaço. Ela não estava produzida, usava roupas simples e parecia estar apenas matando o tempo, deslocada no meio da alegria alheia. Por um breve segundo, nossos olhares se encontraram. O tempo pareceu desacelerar novamente, como naquela noite no restaurante, mas desta vez a sensação foi oposta. Não senti raiva, nem mágoa, nem desejo de vingança. Senti apenas uma indiferença absoluta e tranquila. Vi os olhos dela se arregalarem levemente e a boca se abrir como se ela quisesse dizer algo, talvez um pedido de desculpas, talvez apenas um olá. Mas eu não parei. Não desviei o olhar com medo, nem a encarei com desafio. Apenas continuei andando, segurando a mão da Helena, focado no meu presente e no meu futuro. A Helena nem percebeu a presença dela. Para minha namorada, a Juliana era apenas mais uma desconhecida na multidão, e isso tornava o momento ainda mais poderoso. Eu passei por ela e deixei o passado exatamente onde ele deveria estar, para trás. Não olhei para trás para ver se ela estava chorando ou se estava me filmando. Simplesmente não importava mais. Naquele momento, entendi a lição final de tudo o que aconteceu. Quando saí daquele restaurante meses atrás e desejei boa sorte a ela, eu não sabia que, na verdade, estava desejando boa sorte para mim mesmo. Eu estava me libertando de ser o vilão na história distorcida de outra pessoa para me tornar o protagonista da minha própria vida. A Juliana queria transformar nosso relacionamento em performance, em entretenimento barato para estranhos, e eu me recusei a participar. A minha vitória não foi vê-la perder o emprego ou ser cancelada na internet, essas foram consequências das escolhas dela. A minha verdadeira vitória foi a paz que conquistei ao me afastar. Aprender a não reagir foi a arma mais poderosa que eu poderia ter usado. A indiferença genuína,
Aquela que vem de dentro e não precisa ser fingida, é o golpe final contra qualquer tentativa de manipulação. Hoje, sou grato por aquele término desastroso. Ele me livrou de uma vida de aparências e abriu espaço para algo verdadeiro. Estou com alguém que não precisa que eu seja mais do que sou, alguém que valoriza a minha essência e não o meu potencial de engajamento. Às vezes, a melhor vingança não é o ataque, não é a exposição e não é o ódio. A melhor vingança é simplesmente viver bem, ser feliz e esquecer que a outra pessoa existe. Enquanto o sol se punha sobre o parque e a banda começava a tocar uma música nova, eu sabia que tinha vencido. Não o jogo dela, mas o jogo da vida. Boa sorte para ela, onde quer que esteja. Eu já encontrei a minha.